Boa noite, pessoal. Eu sou Milena Pássaro, idealizadora do blog e do podcast literário Para Ler e Amar, onde toda semana você vai encontrar com a gente um novo autor e conhecer as suas obras. Hoje nós vamos conversar com o Tiago Moretti, que já está aqui. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite. Estava tentando acessar pelo computador, mas eu acho que pelo celular fica mais fácil. O pessoal que estava tentando usar o computador está dando essa demorinha mesmo. Mas eu já quero começar a live te agradecendo por você ter aceito o convite e estar aqui nessa noite com a gente para a gente conhecer você e as suas obras. Seja muito bem-vindo. Não sei, eu que agradeço, Milena. Sigo o seu trabalho, gosto bastante e para mim estar aqui é uma honra. E já vamos começar. Eu quero que você me fale o que te levou a escrever, Tiago. Conta para mim. Num país onde é tão difícil a gente encontrar pessoas que estão, né, dispostas a ler, né? O que te levou a escrever? Bom, assim, eu comecei a escrever, hoje eu tenho 37 anos, eu comecei a escrever com 16 anos. E eu usava meus amigos como personagens. E foram dois livros que eu escrevi na época da adolescência. Então, eu gostava de jogar RPG, que é um jogo de interpretação de papéis, e eu criava as histórias. Então, por que não? Porque eu também não posso escrever, né? E tem um autor que é conterrâneo meu de Osasco, que é o André Bianco, que escreve sobre terror, vampiro, etc. Eu falei, se ele pode, eu também posso, né? Então me trouxe essa inspiração. Então, você tem 30 e poucos anos, é de Osasco, começou a escrever com 16 E, anos. E qual que é o seu tipo de escrita? Conta pra gente. Eu tô aqui super empolgada, porque eu já li algumas coisas aqui sobre você, mas fala pra gente qual que é o seu tipo de escrita. ó, hoje ao todo eu tenho 8 livros escritos. Eu tenho desde livros de ficção, thriller. Eu tenho um livro infantil que eu criei junto com meu sobrinho. Eu tenho um livro de ficção científica, até meio hard, assim, que eu escrevi para uma parte de astronomia da minha formação. E esse último é um livro mais reflexivo, é um livro, um compilado de contos, uma distopia, um compilado de contos, e que eu não escrevi sozinho. Escrevi com outros dois autores anônimos, que considero bastante. Quando eu vi que você era que é contista, eu falei, oba, vou conversar com outro que escreve contos assim como eu. Uhum. Fiquei super empolgada. Pessoal, então tem o livro, eu estou aqui com os seus livros, né? Então, você tem a duologia de Viagem ao Rio Rubro, é isso? Isso foi o primeiro. Depois, Perdidos na Escuridão. Isso. Primeiro Elo, aí tem 2102, a Falha de Turing e O Isso. Segredo de Klepper. É 452B ou 452B? 452B, Bzinho. E acho que esse acabou nem entrando, mas tem os Meteoros do Poder que eu escrevi junto com meu sobrinho, na época eu tinha 9 anos, e ele. Tem uma cópia dele aqui, é um livro Levanta um pouquinho infantil. mais. Aí Meteoro do até Poder. coloquei a fotinha dele aqui atrás, tudo. Então, livro infantil, e tem outros, né? E esse agora, o Antes do Silêncio, que é o primeiro livro de conto que eu escrevo. O Uhum. primeiro de Eu estava olhando ali para ver se eu acho o livro que está aqui do ladinho, mas está bem lá atrás, eu não vou conseguir pegar. Eu também tenho um livro infantil que a minha filha escreveu. Então, E esse incentivo é muito bom, né? sim, e o Antes do Silêncio, eu comecei a escrever faz um tempo, mas eu tenho uma filha de 2 anos agora.
E até na introdução dele eu falo um pouco disso, que o silêncio hoje me incomoda. Antigamente era um alívio, hoje é um incômodo. Porque quando está silêncio, significa que minha filha não está aqui ou ela está doente. Então, foi um dos motivos de eu escrever o Antes do Silêncio. É 2 aninhos? Ela tem 2 aninhos e um mês. Conta os dias agora, por enquanto. Aproveita, passa muito rápido. A minha hoje já está indo para 13. E Então, quando escrevi o livro, eu acho que ela tinha, acho que, para 9 ou 8 anos, se eu não me lembro. Mas é muito é, bom, fico muito feliz com esse seu incentivo. Espero que você incentive sua filha também. Quem sabe vem uma nova escritora aí, né? Uma casa de escritores. eu espero que sim, ela gosta bastante de rabiscar tudo, então eu incentivo o tempo todo. Pode rabiscar o que quiser. Ô, Thiago, e quais são os autores que te incentivam? Eu gostaria de saber, assim, antes, na adolescência, Uhum, eles reclamam muito dos clássicos que são, entre aspas, obrigados a ler para o vestibular, né? perfeito. Então, lá na sua adolescência, qual autor, qual livro que chamou sua atenção? E atualmente, eu já vi aqui, mas eu gostaria que você falasse, quais são os autores e o livro que te inspira? Eu acredito que até os 14 ou 15 anos eu tinha uma aversão a essa questão de livro, de literatura, justamente por conta disso. Na escola, não as indicações, as obrigações de leitura para mim era uma coisa muito pesada e eu não entendia, achava uma coisa muito pesada, muito ruim. E aí foi quando eu conheci o André Bianco, que hoje é um baita de um autor dessa parte de terror, né? E ele foi, assim, para mim, a primeira imagem que era possível, não só escrever, mas com ler também. E aí eu comecei a devorar os livros dele, começando pelo Sete, né? Que é um livro de vampiro, etc. Então esse foi o primeiro contato que eu tive com a parte de leitura. Até então, para mim, eu tinha uma espécie de aversão, que não fazia barulho, que não tinha bip, e era ruim para mim, assim, eu não gostava. E aí comecei a devorar os livros do André Bianco, e aí, a partir daí, eu comecei a ir mais para ficção científica, Asimov, Arthur C. Clarke, e também o Stephen King, esse pessoal que escreve mais a parte de ficção, ficção científica. E olhando aqui os seus livros, antes da gente começar a falar né, o último Uhum, agora, deixa eu voltar aqui para pegar o. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente ir conhecendo um pouquinho de cada estilo. Do primeiro, o primeiro foi do RPG que você se inspirou, usou seus amigos como é personagem, é isso? isso mesmo. Eu tenho Esse é encadernado, né? Aquele de 16 anos, não tinha nenhum acesso, então esse escrevi. É um livro de fala de anjos e demônios, mas usei todos os meus amigos como personagens. É uma aventura totalmente de adolescente que ficou impressionado na época que podia escrever alguma coisa, né? Então esse nem me coloco à venda porque não tem tanta base. Mas depois dele veio Perdiz na Escuridão. Uhum. É, a primeira edição foi essa, foi lá em 2013, a primeira edição. E aí fez assim, o pessoal gostou bastante. E aí eu fiz a segunda edição dele eu reescrevi praticamente o livro inteiro. E aí depois dele veio esse, para mim é o mais bonito, que é o Primeiro Elo, que é um livro ilustrado que eu fiz junto com o Fernando Menezes, que é um artista, um desenhista
que é o que fez a capa também do Antes do Silêncio. E o 2102, A Falha de Turing, que é um livro de ficção científica, que esse vai ter continuação. Eu estou escrevendo a continuação. E agora o Antes do Silêncio, né? Que é os de contos. Que é o de contos. E que esse, para mim, assim, ele é muito especial porque, além de ser o primeiro livro de contos, não escrevi sozinho, né? São 7 contos. Para mim, o número 7 tem todo o significado, tanto na filosofia no que eu sou formado, né? Tanto na astronomia também tem um significado muito grande. E desses 7 contos, eu tenho 3 que são de autores que são anônimos, mas são pessoas queridíssimas para mim. E o prefácio, ele foi escrito por uma pessoa também, um grande amigo, que é o Carlos Eduardo Valente, que é um narrador. Então, quase todos os meus livros são narrados por ele. Ele faz a narração, e para mim ganha vida, né? Então eu pedi para ele escrever o prefácio e ele fez, e para mim é uma emoção sempre quando eu leio. O Antes do Silêncio, ele tem uma unidade no conto ou são contos totalmente distintos um do outro? O Antes do Silêncio, né, assim, eu tive uma ideia um bom tempo atrás de uma distopia, de um futuro em que as palavras fossem limitadas. Somos muito prolixos, né? Então, eu tive essa ideia de que poderia haver um futuro onde as palavras fossem ilimitadas. E quando acabassem as palavras, as pessoas morreriam. E então esse é o mundo principal desse livro. Mas os contos em si fala a história de pessoas distintas dentro desse mundinho, dentro dessa distopia. E são tudo na mesma época? Todos os contos ocorrem todos na mesma época? E os personagens, como são? Não são personagens, não são os mesmos personagens, são realmente recortes, retratos desse mundo, e eu nem coloco exatamente em qual época que é cada conto, nem eu, nem esses autores, mas fala-se, né, que aconteceu esse fato e que uma pesquisadora acabou descobrindo do que se tratava, e as pessoas acabam tendo palavras limitadas. Então, como que você cria um filho assim, né? Porque toda palavra conta e toda palavra é um pouco menos de vida. Então, como que você cria um filho assim? Como que você faz uma perseguição policial assim? Como que você pode pedir perdão para alguém dessa forma assim, poder expressar verbalmente? Porque nem sempre falando, escrevendo, a gente consegue expressar da forma correta. Então, cada conto eu tentei trazer um tema diferente, né? E os personagens não têm nenhuma ligação com o outro. É o único livro de contos seu? O O resto? único. O único. E como que foi a experiência de escrever contos? Foi muito bom. Primeiro, assim, pela questão de não escrever sozinho, para mim foi uma experiência muito boa. Eu tinha tido a experiência com o Fernando para escrever o livro ilustrado, é o primeiro elo, mas esse em que outras pessoas entraram para escrever também, eu falei, olha, a ideia é essa. E a pessoa me traz a ideia, a imaginação dela, do que ela pensou daquele mundo, foi muito bom. E eu tendo agora a ler e escrever coisas menores. Para mim, me parece mais, assim, mais gostoso de escrever e até de ler. Então, eu parti de escrever livros de 300 agora para 60 páginas, mas que
tenha uma mensagem. Por isso que o conto, para mim, foi muito gostoso de escrever, porque você consegue ser mais, ter uma síntese melhor do que você está querendo passar e coloca um ponto ali, né? Então, o conto para mim me atraiu muito e aí começa o morder o bichinho do conto, né? Porque até então eu escrevia livros, livros e agora dá vontade de escrever só conto. É, o conto eu falo assim que chama atenção, né, nesse mundo que a gente fala, que a gente vem dessa dificuldade que a gente tem de que tenha mais e mais leitores. Eu acho que o conto ele desperta essa vontade, porque o leitor ele pega, ele acaba um conto, então ele já se sente saciado, fala, nossa, já consegui ler um. Aí começa o outro, na hora que ele vê, ele terminou o livro. E aí ele já pega o maior, né? Então eu acho assim, o conto também ele tem essa função de alfabetizar o leitor, né? De fazer com que ele goste de ler. Perfeito. Inclusive, assim, a minha irmã mesmo, ela nunca gostou de ler. É, e eu sempre insisti, eu falava, lê meu livro, lê meu livro. E esse foi o primeiro livro que ela leu. O primeiro livro de verdade, assim. Então ela leu, ela falou, nossa, ler é legal? Eu falei, ler é muito bom. Ela falou, nossa, é diferente do que ver série. Eu falei, é diferente. Você cria os personagens dentro da sua cabeça. Então, despertou pelo menos uma pessoa para um mundo e para mim isso já vale muito, sabe? E como a gente, até a gente, né? A gente está muito apto. Eu estava falando isso ontem, no bate-papo de ontem. Tudo no celular é muito rápido. E a gente já não está com tanta paciência por uma coisa assim que demore muito, né? Então eu acho que o livro de conta ele vai cada vez mais ganhar mais espaço, porque a nossa forma de vida ela está se tornando cada vez mais rápida, né? E de comunicação. Até os Sim, áudios que a gente recebe, muita gente coloca lá, né, para aumentar a velocidade para poder ouvir o áudio. Então, assim, até onde a gente vai com essa loucura eu não sei, mas é o caminho que a gente está trilhando, né? exato. E é justamente essa ideia que eu queria trazer nesse livro, nessa distopia, porque é uma distopia, é um mundo imaginado, né? Mas fiz muita relação, assim, até com a própria pandemia que vivemos, tudo. Tudo mudou a vida. Então, se as palavras são contadas, como que as pessoas vão se comunicar? Hoje a gente assiste muito vídeo, vídeos curtos, etc., mas as pessoas falam, né? Então, como que a gente consegue se comunicar sem se expressar verbalmente ou tendo um limite disso? Então, tentei trazer isso e, assim, para mim, o que é mais legal, o que foi mais legal, foi trazer outras pessoas para imaginar comigo esse mundo. Então, eu dei a ideia e as pessoas, cada uma trouxe ali uma imagem do que pensava disso. Isso foi tão legal. E, e essa parceria, vamos dizer assim, como explica para mim? Foi assim, cada um foi fazendo um conto, ou vocês três foram fazendo, discutindo e fazendo o mesmo conto? Como que foi a organização do trabalho? É, com um deles, foi até assim, um certo ponto engraçado, porque um deles teve um sonho e me mandou, assim que acordou, me mandou um texto gigantesco. Ó, tive um sonho assim, assim, assado. Eu falei, ó, isso entra no meu livro, aí tanto que estou. Tá, o nome dele e o meu também, porque eu adaptei para o mundo, né? Mas ele teve um sonho e eu coloquei. E a outra pessoa, eu trouxe a ideia e, assim, quase que instantâneo, me trouxe quase pronto o material, de fazer um ajuste ou outro, e o outro conto praticamente não ajustei nada, porque já vinha desse mundo. Então, deixei muito livre para que eles criassem, não coloquei regras, olha, não pode ser assim, não pode ser assado. Se você colocou agora, pode.
Então, isso foi muito especial para mim. E de onde veio a inspiração de, né, não é que não pode falar, né? É que as palavras vão terminando, é isso, né? Sim, Com o tempo. E onde perfeito. veio essa inspiração? Onde você se inspirou? Foi de um filme ou de um outro livro? Ou foi totalmente criado? Como que foi? É, assim, a inspiração foi aí. Tem o Stephen Hawking, né, que já faleceu, que era um grande físico, astrofísico, e a gente sempre via ele dando entrevistas, né, na cadeira, usando aquele maquinário para poder responder as Comunicar. perguntas, para se comunicar. E aí eu vi um documentário em que explicava como que ele fazia isso. E que para cada resposta que alguém fizesse uma pergunta, ele levava horas para poder, né, usar ali o olho, aquele maquinário, e depois a máquina falar por ele, né? E me veio isso na cabeça. Eu falei, nossa, a gente responde de tão fácil e às vezes sem pensar no que está respondendo, e ele tem que pensar cada letra que ele tem que colocar ali, cada palavrinha, e demora horas, quando a gente pode se comunicar tão fácil. E se fosse diferente, né? Então, aí começou a vir essa ideia, e tem um filme chamado In Time, que as pessoas têm o tempo, né, contado e usam isso como moeda de troca. E comecei a juntar uma coisa com outra e veio essa ideia de as palavras serem finitas. E terminaram as palavras, a vida termina independente da sua condição de saúde, financeira, etnia. Terminaram as palavras, sua vida termina. Então, tudo é contado. Assim, eu fiquei assim, na hora que eu ouvi, né? Eu falei assim, nossa, para se fosse assim contado, porque a gente gasta o vocabulário de uma forma tão. Tem gente que fala tanta besteira, né? Uhum, E eu uhum. acho, né, que o seu livro vem trazer essa mensagem, né? Talvez a gente escolher as palavras que vai usar, porque as palavras nos matam mesmo. Dependendo do que você fala, dependendo do que você deixa sair da sua boca, você mata o outro e se mata ao mesmo tempo. Perfeito. Então eu não sei se essa foi a sua mensagem, mas eu gostaria que você, mas isso despertou, o seu livro despertou isso em mim, fez essa reflexão. Então, qual que é a mensagem que você queria passar para os seus leitores com esse livro de contos? É muito legal que veio essa mensagem para ti, porque é nesse sentido. É, as palavras, a expressão que a gente tem com o alheio, elas são muito fortes, né? Tanto para o bem como para o mal. Então, para mim, eu queria passar justamente essa mensagem de refletir antes de se comunicar, refletir antes de falar e também colocar ali uma situação problema, né? Como que você vai ser um pai, uma mãe? Como que você vai criar um filho, uma filha sem poder se expressar e com medo do filho da filha se expressar também, porque aquilo é um encurtamento da vida. Então, eu queria passar justamente essa mensagem de reflexão, né, para as pessoas tentarem, antes de se expressarem, né, Uhum. tentar Pensar. realmente pensar e ver se aquilo faz sentido, se aquilo, como que vai afetar o outro e como que aquilo vai ressoar no outro, enfim. É um dos contos que até já foi narrado pelo Carlos, né, que fala justamente sobre isso, sobre uma separação, Eu né? vi, tá no YouTube, né? Sim, eu sou muito fã do Carlos, né? E todos os meus livros eu peço para ele narrar, a gente faz uma parceria. E ele narrou esse conto e mais um, mas ele vai narrar todos. E também
uma preocupação que eu tenho, até pela questão de acessibilidade, porque não é todo mundo que consegue ler, até por questões físicas, e tem pessoas que preferem ouvir. Então, eu sempre prezei por essa parceria com ele, e para mim é muito, muito, muito bom. Está vindo com muita força, né? Vai mudando muitas coisas, mas está vindo com muita força o audiobook, o audiolivro, né? E nós temos que estar aberto a isso, né? Porque é como a música, né? A gente tinha o vinil e aí agora, né? Olha quanta diferença, né? De se ouvir a música. Agora a gente usa o Spotify, né? Tem tudo ali. E o livro também tem esse caminho, né? Com o audiobook. Tem pessoas que realmente não gostam de pegar um livro e ler, mas gostam de ouvir a história. Exato. E para mim, essa questão, eu já usei narrado por robô, assim, mas quando o Carlos, por exemplo, narrou o Perdido na Escuridão, que é um thriller de terror, ele deu, assim, uma vida para os personagens e aí parece que a gente volta no tempo, né? Parece que volta naquela novela de rádio, porque você começa a imaginar como que realmente aquele personagem é. Eu até comento com ele, tem personagem que para mim ele era bidimensional e virou tridimensional depois que ele narrou, porque tem um sotaque, tem um trejeito. Eu falo, então para mim, além de aceitar, eu acho que a gente tem que incentivar para dar mais caminhos para as pessoas entrarem nesse mundo. Existem pessoas que vão primeiro ouvir o audiobook, aí depois falar, agora eu quero ler, né? Então, desperta, é mais um caminho. Eu não vejo como uma coisa ruim, não. Exatamente, mais um caminho. Aí a gente volta à nossa conversa anterior. Como o livro de conto despertou em uma pessoa, no caso a sua irmã, a vontade de ler o livro, o audiobook também pode, né? Porque a evolução vem, mas agora também o vinil, ele se tornou um artigo de luxo, vamos dizer assim, né? As pessoas vão até a livraria que tem o vinil vendendo e adquire, coleciona. Então, eu acho assim que não vai tirar o espaço de ninguém, né? O livro físico ele vai continuar tendo espaço dele, o e-book vai continuar tendo espaço dele e não vamos dizer e agora, porque já está acontecendo já há algum Uhum. tempo, né? O audiolivro. Eu acho que a gente tem que dar espaço, como eu, você e todo mundo que escreve, a gente tem que incentivar isso, porque a gente tem perdido para coisas fúteis e coisas tão simplórias, e quando você consegue dar um espaço, seja no audiolivro, seja no e-book, eu acho que é válido, muito válido. E essa nostalgia que você trouxe, a gente já começa, não sei se nós que somos autores, a nossa mente já imagina a cena, né? A pessoa ali do lado do rádio, ouvindo, né? Imaginando. Então a gente volta aquele tempo que nós não vivemos, mas que a gente é saudoso de ver os nossos pais que contaram, todo mundo, a família reunida ao redor do rádio, ouvindo uma E, história, né? E se emocionando. Então, resgatar coisa boa, como você disse, é tanta coisa, né, não vou dizer ruim, mas sem rasa, significado, né? é, então, é isso que traz esse valor, tudo é válido. E eu fiquei curiosa quando você disse, no caso da mensagem que você queria passar, é, a curiosidade me despertou porque, assim, a gente vai escrevendo, essa sua mensagem você já tinha antes de você escrever o livro, ou essa mensagem ela foi surgindo de acordo com que os seus contos foram ficando prontos? É bem engraçado, né? Porque eu não sei se o processo criativo contigo também é assim, mas parece que os livros eles têm vida própria, né? Muitas vezes a gente pensa em um projeto, faz um esqueleto e de repente ele Se decide se tornar transforma.
outra coisa, né? Então, de início, a mensagem que eu tinha era colocar mais o problema. E se acontecesse essa distopia? E, de repente, ele acabou se tornando mais um livro de reflexão, de contos, para cada conto refletir sobre uma situação, um problema. E a minha ideia é que esse livro, esse é o primeiro de contos, são 7 contos curtos, e a minha ideia é que chegue a 7 livros, cada um com 7 contos escritos, e sempre recortes. Não repetir personagens, sempre recortes de pensar em situações assim, né, para que o leitor ou quem estiver ouvindo reflita sobre situações da vida dela, dele, né? O conto, ele tem isso, né? Quando você termina cada conto, ele te deixa com uma reflexão ali, né? Para nós, né? Sim, Contista como Machado, eu lia Machado de Assis, e antes de passar para o outro, eu ficava ali, meu Deus, né? E se exato. tivesse se fosse comigo, como que eu vou fazer para isso, para que isso não aconteça? Então, o conto, ele tem essa função de trazer essa reflexão. A minha irmã mesmo, um dos contos que ela leu, aí ela, na hora mandou mensagem. Não, mas espera aí, eu quero saber mais desse mundo, dessa vida, dessa pessoa. Eu falei, não, é isso, acabou. O conto é mais curto mesmo. Ele Se é você- Imagina o que você quiser, né? exatamente. Eu Aí ela recebi ficou o mesmo desesperada. eu recebi o mesmo feedback essa semana. Ué, mas você vai escrever o que vai acontecer depois? Imagina. Falei, não, agora você vai imaginar, né? O conto deixou aí dentro da sua cabeça. É o caminho que você vai trilhar, com a reflexão que você vai fazer, e vai conduzir né, o final do personagem. E, Mas tem isso, né? O conto e- ele deixa aberto. eu acho que o bichinho do conto é muito disso para mim, porque quando você consegue entrar na cabeça do leitor, né, e fazer ele pensar e falar, não, mas eu queria saber mais sobre isso, eu queria, enfim, ok, ótimo, é isso que a gente quer que o leitor fique com aquilo na cabeça, né? Agora, quando você coloca um fim muito fechado, como tem um livro que é um fim muito fechado, pode ser que seja divertido, mas acabou ali. Então, depois se perde. Agora, quando o conto, eu achei muito legal escrever por conta disso. Fica na cabeça da pessoa e o que é depois, imagina, fica à vontade. E outra coisa que você disse, eu também tenho um Q com 7. Desde pequena eu gosto do número 7, mas eu não sei o porquê. Uhum. Você me deixou aí, né, curiosa agora que você falou, né, que o 7 ele tem um significado por trás. Tem. Conta aí pra gente qual que é esse significado do 7, já que tem 7 contos no livro. Assim, das minhas formações, né, uma delas acaba sendo na astronomia, né, nessa questão de realmente, tá até um telescópio aqui atrás, mas dá para ver, de observar, etc. E tem 2 constelações muito importantes, que é a Ursa Maior e a Menor, que são formadas por 7 estrelas. E antigamente elas eram usadas para navegação, então são constelações muito importantes, né? E a outra formação que eu tenho é de filosofia. E os filósofos antigos acreditavam que existiam 7 deusas, né? E então eu tentei trazer essas 2 questões, né? Tanto da força das deusas, das mulheres, assim, como essa questão de navegação, da astronomia. Então, tentar dividir entre essas 2 questões. É, foi pensado, você falou, não, eu vou escrever 7 contos, ou foi no acaso, na hora que você viu tinha 7? Não, foi pensada. Era uma das premissas que eu tinha pro livro, que teria que ser 7. Eu tinha escrito, acho que 2 ou 3, talvez 2.
e ficou ali, né? Guardadinho. E aí depois eu revivi esse projeto, primeiro com o sonho do meu amigo, aí depois, né, com essa outra pessoa. Então consegui juntar os sete, é a hora de publicar e tem assim praticamente já a ideia dos outros sete dos próximos e serão sempre sete por conta dessas motivações. Desses 7 contos, teve algum personagem que te marcou mais? Teve e não foi do que eu escrevi, que chama um conto chama Mãe, que é justamente essa questão, como que você vai ser mãe, educar uma criança, contando suas palavras e tendo todo o cuidado para a criança também não se expressar à toa. E a gente que é, né, pai e mãe, a gente sabe que criança gosta de falar, de se expressar, ainda mais nessa idade que minha filha tem. Então, para mim, por mais que a mãe não tenha nome, significou muito, assim, para mim, essa personagem que tem essa incumbência de criar alguém sem poder falar, sendo que é uma coisa natural nossa, né? A maternidade e a paternidade, ela assim, ela mexe muito com a gente. Você falando do seu do seu livro que não pode falar, aí na minha cabeça eu não vou lembrar o nome da série agora, mas é aquela que não pode fazer barulho também, Ah, que mas é de aparece, terror, né? aparece não sei se são os extraterrestres, e aí a criança, eles estão andando, eu lembro uma cena, eles estão andando assim no trilho, e a irmã o menino tá com um robô e eles foram no mercado e o menininho viu a pilha. Enquanto a mãe pegava comida, essas coisas, o menininho viu a pilha para pôr no robô. A Ah, mãe tirou, mas a irmã deu. E aí, na hora que chegou lá no perto dessa trilha, o menininho ligou o robô e foi aonde veio o bicho. Não sei se eu não lembro se era esse terreno, e pegou ele, né? Então, fica esse, né, que o seu livro trouxe. Como que você vai administrar isso, como que né? administra isso? Eu sei qual que é esse filme ou série, mas depois eu escrevi thriller de terror, tudo, mas eu não sei, depois de uma certa idade eu fiquei meio medroso para coisa de terror e fiquei mais curioso para coisa científica, filosófica. Então, eu já vi alguma coisa nesse sentido desse filme ou série, mas eu não tive coragem de assistir. É famoso, mas agora fugiu. É. Fugiu da minha mente. É, E aí, os próximos, será que vai ser, você tem assim uma projeção? Vai ser conto também? Vai ser um romance? Como que vai ser? A continuação do Antes do Silêncio serão contos, com certeza. É que além do Antes do Silêncio, A Falha de Turing, ele também é curtinho, mas é um livro, né, novelado romance, e ele tem continuação também, né? Então, no momento, estou escrevendo a continuação da Falha de Turing, que tem uma lousa aqui que certinho com a estrutura dele, escrevendo, e, e junto com o ilustrador, que é o Fernando, a gente está fazendo uma série de contos ilustrados. Então, estou trabalhando nesses dois, um que acaba sendo um romance e outro acaba sendo um conto. Mas do Antes do Silêncio, com certeza, serão contos, todos eles. Você falou aí da lousa. E como que é o seu processo de pesquisa para sua escrita? Ah, eu tenho, assim, se eu não tiver o esqueleto certinho, mostrar que parece uma coisa de doido, né? Mas eu tenho uma lousa aqui com tudo Olha que que eu vou escrever, legal. o que tem que ser feito. Então, para mim, funciona muito assim. Eu coloco certinho, por mais que não seja a minha profissão, né, de escritor, eu trabalho na área financeira, mas eu tenho um prazo para escrever,
e isso me buscou de um livro que eu li do Stephen King, que chama On Writing, que ele explica o processo dele de escrita, que é um trabalho. Então ele tem horário para começar, horário para terminar, quantidade de páginas. Então, para mim, acaba, por mais que não seja meu trabalho mesmo, acaba sendo um trabalho. Eu tenho prazos, nem é comigo mesmo, mas eu tenho prazos, eu tenho a quantidade, eu tenho que fazer aquilo, então tudo tem que ser estruturado. A organização, ele te traz a entrega, né? Se você Uhum. deixar, então, quando vai ficar pronto, né? E aquele que quer trabalhar, o autor que ele quer, ele tem que ter essa disciplina, né? Exato. Quando que ele vai entregar, qual que vai ser as estratégias de marketing, quais são as plataformas que ele vai trabalhar, isso você tem que ter o prazo. Se não tiver essa organização toda, né? Desde a criação, né? Qual vai ser o esqueleto do livro, qual vai ser o ápice do conto, né? Uhum. Como que vai começar. Então, é o caminho que a gente tem que trilhar. Você teve alguma dificuldade, algum obstáculo? Quais foram os desafios que você encontrou na, no processo de escrita do Antes do Silêncio? Eu acho que, para mim, acaba sendo ainda a maior dificuldade essa questão de divulgação, de marketing, porque não é meu forte mesmo, não é minha formação e não é meu forte. Então, tenho tentado estudar sobre isso, fazer parcerias legais como contigo. Então, para mim, o pós-escrita acaba sendo mais difícil do que escrever em si, porque escrever em si acaba sendo uma catarse ali, acaba sendo algo que você tira de si e é legal, até mesmo com as outras pessoas que escreveram e você lê, e fala que legal que a pessoa entrou no meu mundo e tá colaborando comigo ali. Então é muito bom a parte de criar, mas a parte de divulgar, sobretudo assim, a parte de vamos atrás de diagramação, de revisão da revisão, para mim essa parte é a mais difícil, então criar acaba sendo mais simples. Essa questão eu estava olhando por causa do meu trabalho, eu leio muito, né? Então, os livros chegam, então a gente faz esse feedback para os autores. Por mais da revisão, algum, por passar por editores, ainda chega alguns erros, né? Por mais que tenha tantas revisões, então é um processo que tem. É por isso que o prazo e a organização é essencial, né? A gente passa Perfeito. agora, fez a primeira revisão, vamos fazer a segunda, né? Quem que vai poder fazer uma leitura crítica? E E a gente, como autor, acaba tendo que ler o próprio livro muitas vezes. Chega uma hora que você já não exatamente, gosto você mais do já meu não, livro. Tá você saco. já não enxerga mais nada, né? Às vezes tem um errinho ali grotesco na sua cara, mas você já Uhum, leu tantas vezes, você não tá vendo, você não enxerga, né? E vai ler um perfeito. outro, você acha, mas o seu mesmo, porque é Não, isso que você falou. Já leu tantas vezes que eu que acho que o cérebro acaba. já começa a É, contar automático, o próprio né? Carlos que faz as narrações, eu falo para ele que ele tem um olho de águia, né? Então eu passo para ele às vezes algumas coisas. Ele fala, ó, Thiago, tem erro aqui, poderia essa vírgula tá errada, assim, então ele me ajuda muito também na revisão, além da revisão, né, que já foi feita. E também a gente, por mais que a gente quer entregar um trabalho, né, 100%, mas com o tempo a gente acaba deixando um pouco, né? Porque acontece, e aí vai ter uma segunda edição, se for o Edição. caso. O importante é não ser muito grotesco e passar a mensagem, assim, na minha visão, né? Então, hoje é um trabalho essa questão da revisão, a diagramação acaba contratando porque é uma negação, mas a maior dificuldade para mim acaba sendo a divulgação, porque não tem essa veia. E vamos falar um pouquinho da capa. Como que foi a escolha da imagem da capa? Então,
o ilustrador é o Fernando Menezes, eu sou fã dele também. Eu levei a ideia para ele, falei, "Fê, gostaria que retratasse essa ideia, né, de você não poder falar, etc." E ele criou. E ele criou, me trouxe praticamente pronto, aí com uma cor, que era vermelho. Aí até um dos criadores do livro falou, acho que vermelho não fica tão legal. E como é uma questão assim, que leva até um pouco mais para tristeza, porque é uma distopia, então você tem que, né, lidar com um problema. E a gente falou, vamos trazer para o azul, porque o azul no inglês tem todo um significado, né? Pega até lá o divertidamente, né? A tristeza ela é azul porque tem todo um significado. Então acabamos passar para azul, né? Então tem todo essa analogia. Mas a ilustração, toda essa forma, a pessoa aqui segurando a boca, etc., ele criou do zero, é um artista sensacional. E você disse aí que, assim, que acaba sendo contos tristes, fala da tristeza, né? Os contos. Você sente uma pressão de escrever sobre felicidade? Que termine em finais felizes? Não sinto, inclusive, um dos meus livros, que é o Perdidos, lógico que a gente não pode dar spoiler, mas ele não tem um final feliz, e é uma das coisas que os leitores cobram. Tá, mas e agora? Faz alguma coisa para que as coisas fiquem bem. Mas a vida nem sempre é assim. A vida nem sempre termina tão bem. Então, eu não sinto essa pressão, mas assim, dos 7 contos, nem todos são tristes. Tem contos que falam sobre perdão, né? Então, traz a reflexão. Tem contos que falam sobre coisas boas. Então, mas o principal é um problema. Então, por ser um problema, eu achei que o Mas azul realmente faz é, mais sentido. é onde o conto ele vai trazer essa reflexão, né? Quando você disse aí do perdão, aquela história ali toda, ai, mas foi tão feliz, né? Foi tão triste, desculpa, foi tão triste, teve um final tão triste, mas e a reflexão que ficou daquilo que você tirou aprendizado, né? Da importância de se perdoar, né? Se perdoar a si mesmo e perdoar o outro. É isso. Então é aí que está aquele negócio. A gente não chegou no final que eles esperam, mas é a reflexão que vai ficar do caminho que a gente tem que trilhar para chegar à felicidade, né? Eu acho que o conto ele vem trazer isso. É exatamente isso. Eu tentei trazer bastante exatamente essa questão do caminho. Então, como que você vai chegar no fim daquele problema? Às vezes não tão bom, mas às vezes você consegue, mas como a vida, a gente vai passar por perrengues e vai se adaptar e vai tentar encontrar o caminho. Então, tentei bastante trazer essa questão do caminho, mais do que do final. E os nossos leitores que estão acompanhando aqui, o pessoal que não conseguiu ficar a live toda, a gente vai ficar gravada tanto aqui no perfil do Para Ler e Amar, o Milena Pássaro Oficial, quanto do Tiago. E no final de semana, na sexta-feira, eu já vou deixar um link para a estreia no nosso podcast no YouTube também, que esse bate-papo vai estar lá. Eu gostaria que você deixasse para eles por que o leitor deveria comprar o seu livro. Sobretudo sobre a questão da reflexão. Para quem gosta de se questionar, né, dessa questão mais filosófica, ele traz muito isso, muito dessa parte.
de distopia mesmo. Então, para quem gosta de distopia, para quem gosta de se questionar e até mesmo tentar mudar alguns hábitos, faz muito sentido para esse público, né? Muito mais para quem quer só se divertir, apesar que tem contos que são aventuras, pelo menos dois, mas a ideia é muito tentar emocionar, é tentar trazer para pessoas experiências que não acontecem ou que não aconteceram, mas que você pode fazer analogia com a própria vida. A Thaisa trouxe, ó. Ela deixa eu pegar aqui que já subiu, eu não vou conseguir ver ali. Ela trouxe, ó, porque é emocionante e toca lá no fundinho do coração. É isso o conto, né? A Ele ideia te, é, te cutuca, ele faz você, né, analisar muita coisa e entrar até em, nossa, mas será que eu estou precisando pensar nisso, né? Será que eu estou no caminho certo? e eu acho que E todo mundo precisa pensar todo. sobre, sobre essas coisas, né? Puxa a sardinha para minha formação de filosofia, mas acho que todo mundo precisa refletir sobre as suas ações e os e se's. Então, se eu pudesse, né, dar um recado para quem, né, gostaria de ler sobre o livro ou ouvir, seria esse, para tentar refletir sobre uma possibilidade. Essa é uma possibilidade. Como foi, a gente passou por pandemia e a gente pode passar por muitas outras possibilidades. Então, refletir. Essa que é a palavra final. E a gente está aqui para aprender, né? Não adianta a gente achar que sabe de Uhum. tudo, e amanhã a gente pode cometer o erro que cometeu não sei quantos anos atrás, não aprendeu ainda. Então vamos refletir, vamos aprender. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente vê histórias e vê o que acontece com o outro, mesmo que seja ficção, eu acho que a gente aprende e aprende muito, né? Onde que ele pode comprar o livro, né? Onde está disponível Antes do Silêncio? O Clube de Autores, o Juliano me ajudou muito lá no Clube de Autores e está disponível para ser comprado por lá. Tem o link no, no meu perfil. E eu também tenho um site que acaba sendo meu nome, thiagomoretti.com.br. Então dá para ser comprado por lá também. Os dois caminhos funcionam. E a partir de amanhã também vai estar no blog do Paralelo e Amar, o www.paraleleamar.com.br. Então, pessoal, é só entrar lá no link e o link vai se direcionar ou para o Clube do Livro ou para o site do autor. Tiago, mais uma vez, muito obrigado pela Agradeço. sua participação e eu queria que você deixasse aí com você suas últimas palavras para os nossos leitores. Não, sou eu que agradeço de verdade. Como eu disse, Milena, para mim é uma questão, uma dificuldade essa parte de divulgar o trabalho e eu acho que você faz isso com uma excelência. Então, para mim, foi um prazer e é muito bom participar do seu trabalho. Eu que agradeço. Estamos aqui, juntos nós vamos divulgar, trabalhar juntos e continuar aí contando com as nossas histórias, trazer essas reflexões tão necessárias. Não é verdade? Isso aí, juntos. Mais uma vez, muito obrigada, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa noite.